Marcelo, dizer para você que depois de algum tempo empreendendo, trabalhando em pequenas, médias e grandes empresas e ao mesmo tempo dando aula em graduação e educação executiva, a conclusão que eu cheguei é que a sala de aula é o meu lugar de potência. É onde eu realmente me realizo como ser humano. Então, quando eu tenho a oportunidade de servir meus alunos, sejam eles de 17 a 21 anos em faculdade, ou mais seniors, C-level, executivos, empreendedores, na educação executiva, posso te dizer que realmente é uma experiência incrível, porque sou professor, com P maiúsculo, ou seja, eu realmente tenho orgulho de ser professor, no sentido de que eu tenho algumas crenças. E uma delas é que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Então, muitas vezes, os alunos vão para a aula esperando que o professor tire o coelho da cartola, ilumine a turma com o conhecimento. Eu já digo isso no primeiro dia para meus alunos. Eu não vim aqui para ensinar nada a vocês. Eu vim aqui para criar um ambiente para que vocês aprendam. O protagonismo não é no professor, o protagonismo é nos alunos. Então, posso dizer que a sala de aula, sem dúvida, faz parte da minha vida. Eu tive a oportunidade de ser seu aluno e, sem demagogia, acho que foi uma das melhores aulas que eu já assisti na vida. Muito leve, conteúdo bom, você consegue fazer algo que eu considero como uma das habilidades mais difíceis e mais inteligentes que se tem, que é educar com humor, entretenimento. Você treinou para fazer isso? Muito, treinei muito. Uma vida inteira de treino. Mas primeiro te agradecer porque sabe que para um professor, sem dúvida, receber um feedback como esse, vindo nesse podcast que eu sou ouvinte, então olha que felicidade que é poder estar aqui e poder ouvir isso de você. E muitas vezes eu encontro com alguns alunos, seja online ou presencialmente, e quando eles me dizem 1 ano, 2 anos depois de terem tido uma aula, e eles lembram de um ponto que eu falei, alguma coisa que ele implementou na vida dele ou dela que fez uma diferença, para mim, missão cumprida naquele dia. Dia seguinte a gente acorda de novo e segue adiante. Mas sem dúvida alguma é 100% treino. É claro que talvez eu tenha tido alguma habilidade inata, algum talento, mas isso é uma coisa que eu posso ter recebido por genética e está muito fora do meu controle. Então, sem dúvida, eu comecei a fazer o curso de oratória desde os 14 anos. Meus pais tiveram... Eu tive a oportunidade de ter meus pais me patrocinando nesse curso de oratória, depois fiz outro durante o mestrado, e desde cedo participei de representante de turma, presidente do Grêmio da escola, me envolvia em todos esses momentos na faculdade que tinha algum tipo de participação dos alunos, empresa júnior e por aí vai. Então, desde cedo eu tive a oportunidade de praticar. Esse foi o treino mais importante. Mas da aula, pô, melhor. Eu vejo muito progresso. Quando eu assisto um vídeo meu do passado e um vídeo de hoje, você consegue modular melhor, você consegue ter domínio do que você quer passar, seja num vídeo, seja numa palestra, seja num treinamento. Mas o humor e o entretenimento, ele não é tão simples assim. E você consegue fazer todo mundo dar risada, você consegue fazer todo mundo interagir, você torna a sua aula muito dinâmica, tem exercício a todo momento, ou seja, eu tô aprendendo, mas eu tô me mexendo, eu tô ativo, eu não tô naquela aula onde eu parei, já tô quase que aqui, ó, quase dormindo aqui, quietinho. Não, cara, eu tô sempre com energia alta na sua aula, né? E nem sempre, pô, eu também já fiz muito curso de oratória, Vabo. Mas essa parte é uma parte que não é tão simples assim de se pegar, né? Você tem razão. Hoje em dia, competir com o celular, imagina o desafio que são jovens de 17 a 21 anos que estão lá com o celular o tempo inteiro, vieram na balada do dia anterior, estão com sono, querem conversar, querem trocar ideia. Então eu sou um pouco fissurado em garantir que cada detalhe da minha aula tem um motivo, tem um porquê ele está ali. Até o pessoal que me ajuda no apoio fica um pouco... Vê que eu sou um pouco cri-cri, porque assim, tem uma animação que entrou errado. Não era para entrar dessa forma. Tem aqui uma figura no slide. Tem figura no slide, tem animação, tem comentário, tem anotação, tem planos de... Chama tempos e movimentos. Que é cada minuto, cada segundo, o que vai entrar, como é que a gente vai fazer. E, na minha visão, eu sou totalmente contra aquilo que nós todos, infelizmente, tivemos, que é aula expositiva, teórica, conceitual, que só o professor fala e o aluno assiste passivamente.
Eu quero que os alunos falem mais do que eu. E quando sou eu que estou falando, eu preciso ter a atenção dos alunos porque eu vou falar algo que seja útil, que seja prático, que seja divertido, que gere valor imediato na vida do aluno. Não é para daqui a 4 anos quando se formar. É agora. Então, se eu faço uma piada e aquela piada não foi tão boa, na próxima eu já vou ajustar. Se eu coloquei um exercício que o pessoal não entendeu muito bem, foi meio rápido demais, no próximo... Então, é um conjunto. Essa aula, por exemplo, que você assistiu, ela foi uma aula que fez tanto sucesso, porque depois eu fico pedindo feedback, fico ajustando, porque já tem mais de 11 anos que eu faço essa aula. Então, a cada oportunidade que eu tenho, eu vou ajustando aqui, eu vou ajustando ali. E no final, inclusive, essa aula virou um livro. Virou um livro. Pra mim? Você, de presente. Ah, não acredito. Ó, esse livro aqui, ele deu numa dinâmica em sala de aula. Fiquei muito triste que eu não recebi. E agora eu recebi. Olha aqui, ó. Luiz Vabo. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Que demais, Vabo. Muito obrigado. Porque eu adoro esse assunto. E eu acho que ter isso aqui eternizado é, poxa, maravilhoso. Lerei com prazer. Muito obrigado. O que você ensina aqui? Esse livro ele é um grande resumo direto ao ponto do que você precisa saber para você se comunicar melhor. Então imagina que as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, se elas entenderem que a sua comunicação ela está proporcionalmente, diretamente ligada à sua capacidade de gerar influência, gerar credibilidade, fazer sua mensagem ser entendida. Então a pessoa, o interlocutor, a plateia, o cliente, funcionário, sócio, investidor, quem quer que seja, vai receber de uma forma mais cristalina e clara a mensagem. Logo, tem mais chance de fazer aquilo que você gostaria. Logo, se comunicar bem está diretamente relacionado a você bater suas metas, realizar seus sonhos, ter sucesso e ser feliz. Então esse livro ele é um resumo que ajuda você com técnicas simples. E que eu digo que você não precisa falar em público para 10 mil pessoas. Exercício básico. Pega os últimos 3 áudios de WhatsApp que você mandou e verifica quantas vezes você utilizou um né, um tá. Quantas vezes você falou quantas vezes você titubeou na mensagem? Será que você está usando a melhor estratégia de comunicação? E como eu comentei com você também, uma oportunidade que esse livro, ele é o único livro do mundo. Do mundo. No único livro de oratória do mundo que tem escutatória junto. Ou seja, e vem um capítulo anterior, tem a introdução, o primeiro capítulo do livro, escutatória. Antes de você querer falar, você primeiro precisa aprender a ouvir. Cara, que demais. Você ensina as pessoas a se expressarem, mas antes escutar. Escutar. Que eu acho que tá escasso hoje em dia, né? Especialmente na medida que você se torna mais influente, mais inteligente, com mais acervo, com mais possibilidades de passar conteúdo, você quer falar, né? A gente gosta de falar. A gente gosta de chegar lá na frente. E eu percebo que você pratica isso. Você pratica muito isso. Porque você deixa as pessoas falarem sem perder controle da sala, que é um negócio muito importante, né? E eu vi que tem aqui um capítulo que fala sobre o apoio visual. E você me falou aqui que você é muito perfeccionista na preparação do seu material. E você também mencionou aqui que existe um pós. Porque na medida que você faz uma piada em sala de aula e ela não funciona, você melhora. E você melhora no pós. Então o que eu gostaria de entender é... Eu sei que você ama estar na sala de aula, com P maiúsculo professor, mas como é o processo de preparação para você chegar lá e de fato estar tudo alinhado? Porque, para quem está ouvindo a gente, não é tão simples de fazer. Porque uma coisa é o seu curso de oratória, por exemplo, no G4, que é um dia inteiro. Outra coisa é o curso que você deu ali pra gente, que foram 3 horas, 4 horas. Outra coisa é uma palestra, que vai ser 1 hora. O tema é o mesmo, mas como é que você adapta para cada um dos materiais que você faz acontecer dentro daquele tempo? Ótima pergunta. Preparação é chave para muitas coisas na vida. Não só para a sala de aula, mas para qualquer processo, qualquer atividade, qualquer situação do dia a dia. Quanto melhor você estiver preparado, inclusive tem um outro capítulo do livro que é sobre improviso.
Como é que você se prepara para aquilo que é o inesperado? Logo, também tem técnica para isso. Então, o que eu normalmente costumo fazer, tanto o livro quanto as aulas, os slides, eu monto pensando em mim mesmo. Eu fui estudar escutatória porque esse era o feedback que eu mais recebia das pessoas. Vabo, muito legal, você dá aula de oratória, mas você só quer falar. Uau. Você não está escutando as pessoas verdadeiramente. E aí foi que eu percebi que para você ser um bom líder, a habilidade de escutar, escutativa, comunicação não violenta, empatia, tá tudo dentro desse mesmo leque da escutatória, é chave para você ser um bom líder. Então eu falei, beleza, entendi o feedback, vou correr atrás. Comecei a estudar para mim, vi um monte de TED, li outros livros, e aí montei uma aula para mim. E aí foi nesse mesmo processo. Apliquei aqui a aula, o pessoal deu um feedback, gostou. Tem um texto que eu comprei os direitos autorais desse texto para botar no livro e usar nas aulas, que é do Rubem Alves, que ele, inclusive, é quem criou esse termo escutatória. Ele diz, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E aí, para adaptar para os contextos, uma aula de 1 hora, uma aula de 3 horas, uma aula de 8 horas, esse planejamento é muito importante. É claro que a experiência ajuda. Então eu sei, olha, em 1 hora, que é mais palestra, eu vou tentar fazer de forma interativa, mas vai ser mais uma perguntas e respostas. Quando são 3 horas, eu consigo botar uma atividade prática para os alunos virem na frente falar. Quando é 8 horas, dá para fazer muita atividade prática. Então, com isso, eu calculo dentro desse tempos e movimentos, quanto tempo vai ser de slide, quanto tempo vai ser de vídeo, quanto tempo vai ser de atividade prática, porque quanto mais estratégias variadas a gente tiver, maior a chance da gente engajar a turma. Preocupação número 1, garantir uma boa experiência. Então o dia tem que passar, o feedback que eu vejo se foi bom foi assim, ó, nossa, voou o tempo, né? E aí o pessoal da nota baixa dizendo assim, queria que tivesse mais. Então não pode ser nota baixa, né? Então sem dúvida, essa experiência de garantir que você tem estratégias diferentes de aprendizagem. Tem gente que é mais visual, então vai ter vídeo. Tem gente que é mais auditivo, então é história. Tem gente que é mais sinestésico, então é atividade prática. Então você mistura isso, troca os alunos, sempre criando uma conexão. Mais importante do que se comunicar é se conectar com quem a gente está falando. Porque aí dessa maneira a gente cria um ambiente positivo e os alunos têm a percepção de que eu estou ali a serviço deles. Seja para uma dúvida específica, seja para resolver algum ponto, porque muitas vezes você vê a oratória, o desafio não é a oratória, tem um desafio anterior à oratória, que é a crença de que a pessoa não acredita que ela vai ser capaz de falar em público. Então ela tem todo o potencial, mas ela está travada ali. Então se eu não crio uma conexão para ela poder se abrir comigo e eu poder dar 2, 3 dicas em que ela vai poder tentar refletir e se destravar, não adianta, porque o objetivo não é alcançado. Então toda essa experiência pré, durante e pós, na minha visão, é o que compõe uma boa percepção de satisfação, de qualidade, de um dia que passa rápido, que para mim é o mais importante que o aluno tenha isso ao final do nosso encontro. A minha sensação como aluno é que você faz uma aula muito leve, que você quase que um improviso ali. Mas eu sei que não é um improviso, porque eu sei que você planejou para acontecer daquele jeito. Parece desse jeito porque você está muito fluente. O quão flexível você é com as suas aulas? Você sentiu que tá bom, que tá engajando, você se permite ir um pouco além? Ou você cronometra mesmo e fala, não, daqui esse exercício não vai poder passar de 30 minutos. Como é que você regula isso? É um ótimo ponto. Eu costumo sempre buscar, como Aristóteles dizia, o caminho do meio. É um meio termo. Eu sei que eu tenho essa mensagem aqui para passar, mas também se aconteceu algo irreverente, algo diferente, você tem um aluno que está ali fazendo coisas engraçadas, a turma está mega engajada, então eu dou um pouquinho mais de tempo, então tem uma certa flexibilidade. Eventualmente, é melhor você garantir que você passou bem a mensagem do que querer passar por todos os slides, se precisar cortar, a gente corta. Também faz diferença se é uma turma que eu vou encontrar toda semana, então eu consigo depois pegar um pouco da aula que vem para consolidar o da aula anterior, ou então não, essa é a mensagem principal que eu preciso passar aqui. Então a experiência também me ajuda muito a ter essa flexibilidade. Imagina, desde 2012 eu estou em sala de aula de graduação. Então, em média, são de 4 a 8 horas por semana há 11 anos que eu tenho a oportunidade de praticar isso. Então, depois desse tempo todo, bota aí, em média 6 horas em 11 anos por semana, são 50 semanas no ano, tem as férias. Olha a quantidade de horas de voo que eu já tive essa oportunidade. Então, hoje eu consigo ter um pouco mais de ciência, ainda mais se for uma aula que
que já está dentro aí das mais requisitadas, as perguntas eu já antecipo. Quando vem uma pergunta, eu já consigo triangular. Ao invés de responder, eu peço para outro aluno responder. E aí, com isso, fica uma coisa mais dinâmica. Eu chamo os alunos pelo nome, faço questão de decorar o nome dos alunos. Quando não tem a plaquinha, a plaquinha é fácil. Mas na faculdade, por exemplo, não tem. Pode perguntar para meus alunos. No máximo, na segunda, estourando na terceira aula, eu já sei o nome de todos. Então, eu chamo pelo nome, isso... Tá no celular, já chamei, já era. Já vai. E, no geral, isso gera uma conexão maior, porque o nosso nome é uma coisa importante na nossa vida. Então, significa que eu decorei o seu nome é porque você é uma pessoa importante. E, para mim, meus alunos são a coisa mais importante quando eu estou dentro de sala de aula. Então, por isso que gerar esse ambiente de troca, de proximidade, de conexão, de provocação também. Então, eu faço questão, às vezes, até de arriscar. Eu arrisco e... fala alguma coisa que talvez possa ser um pouco polêmico para poder mexer com a pessoa e aí ver se... obviamente, se eu exagerar, eu peço desculpas, mas normalmente eu vou achando o tom. Então, vale a pena ver. Tem um aluno que está se destacando ou está querendo participar mais, e se aquilo faz sentido no... Eu prefiro cortar um pouco do conteúdo e deixar a coisa fluir e gerar... Pegar ali as coisas da perspicácia, né? Ou seja, falou uma coisa engraçada, a gente vai lá e... constrói em cima disso, gera piada interna, e isso tudo gera um ambiente mais divertido de se aprender. No dia que a gente fez o curso, eu percebi esse erro. Que as pessoas estavam cansadas e a pessoa queria passar todos os slides. Existe um momento de saber parar também, né? Porque aquelas pessoas ali são pessoas que não estão acostumadas a estar na sala de aula. Deveriam, mas não estão acostumadas. Elas estão acostumadas a estar no palco, dando a aula. E, obviamente, é cansativo, e todo mundo ali é empresário, tem seus negócios e tal. E eu senti que uma determinada hora o pessoal começou a ir embora. E quem ficou já estava cansado. Então, lutar contra passar o slide não é uma boa estratégia, né? Você precisa saber a hora de parar. E, às vezes, eu fico com a sensação que nem sempre querer passar o conteúdo todo é a coisa mais importante, né? Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida alguma. Se eu tivesse naquela situação que você citou agora, o que eu teria feito? Eu teria mudado a estratégia, mas por isso eu tenho que ter o plano B na manga. Vai ser difícil você mudar uma estratégia do nada se você não tem um repertório. Tendo o repertório, já acontecido isso outras vezes, o que eu faria? Ignora o slide, vamos fazer um exercício prático aqui. Vamos lá, vamos... Mexer, vamos trocar ideia, vamos... Quem tá desse lado aqui, levanta, senta do outro lado. Vamos fazer alguma maneira que as pessoas vão colocar em prática aquilo que está sendo falado. Porque toda vez em que o professor fala mais do que o aluno, pode ter certeza. A menos que seja um showman, showwoman que tá ali gerando uma mega hiperconexão, vai fazer com que a energia caia. E a gente não quer isso, a gente quer energia lá no alto. Então, por exemplo, nas nossas imersões com o Bernardinho, com o Baza, eu fico responsável por fazer toda a parte de dinâmicas. Ensinar ou trazer conteúdo de como você faz uma boa entrevista, dar um bom feedback, como demite corretamente. Quantos conteúdos desses tem no YouTube, disponíveis em livro, em todos os lugares? Agora não, eu quero ver você entrevistando. Eu quero ver você dando um feedback para eu poder te dar o feedback do seu feedback. E aí o tempo voa. O tempo voa, as pessoas colocam em prática. Aí vem as dúvidas, aí a pessoa lembra o que aconteceu na segunda-feira da semana passada. E com isso a gente vai construindo uma sala de aula que é a simulação da vida real. Eu digo que nós estamos na sala de aula, é uma arquibancada. Só que o que vale realmente é a arena, é o campo de jogo. Mas vamos trazer a arena para a arquibancada. O máximo possível dessa simulação. Aí fica realmente produtivo e divertido. Que demais. Então, Bernardinho, excelente palestrante, baita orador, Basalha também, cara, puta, das antigas, de Michael Page, super fera. Mas esse skill de você montar a dinâmica é um skill que você precisa ter habilidade de construir isso, né? Como é que vocês fizeram para construir e treinar? Né? Porque saiu da sua cabeça, mas como é que é na prática ali? Porque nesse momento você não tá, né? A complementaridade entre nós três é que fez com que a imersão tivesse uma boa atração. Porque o Bernardinho é o maior campeão da história do esporte brasileiro, mundial, uma técnica, 7 medalhas olímpicas, Uau. Fora trocentos campeonatos mundiais, Copa do Mundo, etc. Então, um histórico muito positivo, então ele tem muita conexão pelo esporte, as histórias do esporte que você faz um paralelo com o mundo corporativo. Então conecta muito. Muito inspirador. O Baza, ele traz muita experiência prática, onde o Baza mais brilha na mentoria. Faz uma pergunta que aconteceu, ele
qualquer pergunta de qualquer mentoria que já foi feita em 10 turmas hoje, ele tem uma resposta, tem um frame, tem um método, aconteceu isso, ele fez assim. Então, ele consolida isso tudo nas apresentações dele e na mentoria ele brilha ainda mais. E eu venho com esse lado da prática, de conectar o que tá... Eu estudei em Harvard, eu fiz o OPM, eu trago, então, como aluno eu fiz os cases, eu trago e aplico como professor. Então, é case, é dinâmica, é simulação. Como é que a gente faz para colocar o aluno... sair da zona de conforto e falar, você agora senta na cadeira e como é que você faz isso? Então, sempre de uma forma divertida, dinâmica, descontraída. E aí, no final, os alunos estão fazendo a dinâmica e aí tem uma troca entre eles e eu vou e interajo com a turma também nesse sentido. Então, essa complementaridade faz com que seja um final de semana também que, por mais que seja imersivo, intenso, mas que voa. E fica essa percepção de que a pessoa gerou uma boa experiência, mas ela saiu também com uma lista de coisas para fazer e uma calhamaço de coisas para consultar. Quando eu precisar fazer o feedback na quarta-feira depois da imersão, eu tenho aqui o passo a passo, eu consulto, vejo minhas anotações, vejo o que está no slide, vejo as referências, eu tenho uma base, eu consigo aumentar o repertório do aluno. A gente consegue fazer isso. Então, para mim, essa é a melhor forma de garantir que está fluindo e que está gerando valor. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. Esse curso de Harvard que você fez, o OPM, Owners and President Management, é um dos cursos mais incríveis, eu sempre tive muita vontade de fazer. Hoje o preço tá colossal. Dólar subiu pra caramba, o valor aumentou, tá? Putz, antes era até factível. Hoje em dia você fala, tem que valer muito a pena. Conta um pouco como foi sua experiência no OPM, porque além de ser uma instituição maravilhosa, você conecta com pessoas muito proeminentes, pessoas do mundo inteiro, é uma riqueza cultural gigantesca, fora o próprio método Harvard, que é um método muito diferente, né? Independente do dólar, recomendo fortemente. Faça o OPM, porque vai ter um retorno astronômico, foi o que aconteceu comigo. Quando me perguntam, pedem para definir o OPM em uma palavra, eu digo 2 palavras, life-changing. Mudou completamente, não só a minha vida, como de vários colegas que também dão esse depoimento. Primeiro que sempre foi um sonho meu poder estudar nessa que, se não é melhor, está entre as melhores universidades do mundo. Eu que sempre tive esse lado acadêmico, esse lado de estudioso e de aprendiz, que é a palavra que eu me defino, porque não dá para você ser professor se você também não aprende e consegue organizar, fazer curadoria e gerar isso para os alunos. Então foi uma oportunidade que eu tive quando eu estava já durante o estágio da nossa primeira startup. Tive essa oportunidade porque os nossos investidores eles tinham esse programa de capacitação dos líderes das startups investidas e aí eu recebi esse convite de estar nesse programa e poder ir para lá. Então sou grato sempre por isso, por essa oportunidade de ter ido. E ele é um curso que ele ocorre em 3 semanas por ano, durante 3 anos. Então, tem essa característica que é bastante interessante, que não é um curso de 3 semanas e acabou. São 3 semanas, você volta, implementa as coisas que você aprendeu durante o ano todo. No ano seguinte, você volta, mais 3 semanas. Então, você vai criando uma continuação e uma conexão também com as pessoas. Porque todo mundo vai, durante 3 anos, acontece um monte de coisa na vida. A vida vai mudando, vão tendo novas experiências, novos desafios, obstáculos. Então, uma pessoa vai apoiando a outra e se encontra de novo no ano seguinte. Então, vira uma amizade para a vida toda. Na minha turma eram 160 alunos, eu sou do OPM 49, 160 alunos de 36 países. Uau! Então, olha o poder dessa rede.
eu conheço uma pessoa, pelo menos uma pessoa, de 36 países, e não é uma pessoa que eu conheço, ela me conhece, eu conheço, e a gente tem um WhatsApp, precisando qualquer coisa naquele país, a pessoa sabe quem é e abre portas, isso acontece o tempo inteiro. Inclusive agora, recentemente, teve o reencontro da nossa turma, foi o terceiro reencontro desde a nossa formatura, dessa vez foi em Israel. O primeiro... vi, verdade, demais. Então, foi incrível a viagem. O primeiro foi na Índia, o segundo no Brasil e o terceiro em Israel. E o quarto vai ser em 2025 na Austrália. Já está bloqueada a agenda, todo mundo já sabe que vai ter. Como é que é a adesão desses encontros? Olha, o tempo vai passando. Então, nesse último agora, dos 160 alunos, foram uns 50. Bastante 50 ainda, pessoas, que muito inclui também esposa, filho. Então, Tá. tem uma adesão boa, assim, dado que o tempo já passou. A gente se formou em 2017, 6 anos. Então, daria para ser melhor? Daria, mas também tem agenda é o principal desafio de encaixar tudo isso. Mas, resumidamente, metade se aprende com os professores de Harvard, metade se aprende com seus colegas. E um fato que chama atenção também do método de aula, como é que é a aula no Brasil? Você vai lá, nem sabe muito bem o que vai ter na aula, o professor vai se virar, expositivo, como a gente tinha falado aqui. Como é que é Harvard? Um mês antes de começar, vai começar em maio, início de abril, recebe 1000 páginas para você ler. 1000 mesmo? 1000, aproximadamente 1000 páginas em inglês, de cases e artigos, livros, parte de livro, 1000 páginas para você se preparar para aquelas 3 semanas. No ano seguinte são mais 1000 páginas, no ano seguinte mais 1000 páginas. Quando finalmente você leu as 1000 páginas, você chega no seu dormitório, essa experiência também é demais, porque você mora dentro de Harvard mesmo, tá cada um no hotel, você mora junto com seus colegas de grupo. E aí chega lá no dorme e tem um livro pra você ler. Então, que é o livro daquelas 3 semanas. Dessas 1000 páginas, eu já li individualmente, já respondi as perguntas individualmente, a aula começa às 9 da manhã. 7h30 a gente reúne com o nosso grupo, 8 pessoas, e a gente vai debater os 3 casos do dia. Então já li individualmente, já respondi as perguntas, debati com as pessoas do meu grupo, aí sim eu vou para a aula. É impossível você não saber do que se trata a aula, você já se preparou antes. E eu falei, não, mas não é possível, porque não tem mais nada de novo, eu já estudei a aula inteira, não tem... E aí os professores são capazes de dar uma reviravolta, plot twist, muda, joga a turma tudo para um lado, depois joga para o outro, e no final vira uma experiência acadêmica incrível também. Então, teve casos que a gente estudou em que a protagonista do caso, a pessoa que o caso falava, estava dentro da sala de aula. Uau. Só que não avisaram. É mesmo? Então a gente debateu o caso, 1 hora debatendo o caso, terminou o debate, o professor falou, legal, essas perguntas que vocês fizeram aqui, vamos perguntar para ela, que é a protagonista do caso. Vem aqui. Aí ela ia lá, e aí, nossa, ela tava aqui e tal, e agora? Meti o pau na empresa, e a dona da empresa tá aqui, e agora como é que a gente vai... Então toda essa irreverência, toda essa surpresa gera também algo que é inesquecível. Você lembrar de que aquilo passa a ser parte de você, porque no final você vai fazer amizade para a vida inteira. E a experiência de aprendizagem é incrível também, o campus, a infraestrutura é incrível. Então, tudo isso gera um ambiente de muita positividade que serve para a vida toda. O Nardon tá fazendo exatamente agora, né? Acho que ele tá indo pro 3º ano, se eu não me engano. Acabou de fazer o 2º, tá indo pro 3º ano. E ele conta que todos os dias, além de toda essa rotina que você mencionou, todos os dias à noite o pessoal se encontra, né? Sim. Então esse lance do relacionamento, da convivência com as pessoas, você deve criar uma intimidade muito grande, né? Porque eu, quando estava em época de faculdade e tal, eu sempre estudei muito sobre o MIT, que era o meu sonho, mas também, obviamente, estudava Stanford, estudava Harvard, tinha o sonho, almejava um dia ir numa universidade dessa e estudar de alguma forma. E aí eles falavam assim, pô, sabe qual é a diferença de Harvard para Stanford? É que Harvard você estuda 8 horas por dia e de Stanford é 6 horas por dia. Tinha umas piadinhas, umas brincadeiras assim. Então te dava a sensação que você fala, você só estuda lá, mas não é isso, né? Nesse estágio que você tá, você também tem um relacionamento que é muito importante. Incrível, toda noite vai ter algum jantar, vai ter a festa no sábado, vai ter as pessoas com quem você vai criando mais vínculo. Então, no meu caso, estava sempre acontecendo alguma coisa na minha vida quando chegou o OPM. No primeiro módulo, dos 3, né, do primeiro módulo, eu estava vendendo a nossa startup. Então, eu sentava com as pessoas e falava, vem cá, como é que é esse negócio de vender startup? Como é que é a negociação? Como é que é o dia depois?
Como é que é esse próximo passo? Você que vendeu a sua startup, você ficou, você saiu, teve liquidez, não teve liquidez? Então, troca de ideia ali com a galera que é seu amigo. Segundo ano, eu estava me divorciando da minha esposa. Então, vamos lá, mentoria de novo. Você já divorciou, você não divorciou? Como é que foi o seu divórcio? Quais são suas dicas para o pós-divórcio? Como é que é esse processo inteiro? E o terceiro ano, uma semana antes eu quebrei a perna. Uou. E eu falei, será que eu vou cancelar? É o ano da formatura? Eu falei, não, vamos de muleta mesmo, vamos de perna quebrada. E aí foi o ano que a família vai, porque é a formatura. Então meus pais foram, então foi aquele fechamento do ciclo. Sensacional. Então você vê que... E todo mundo, cada um teve uma situação dessa. Um tava de um jeito na vida pessoal, na vida profissional. Então essa troca, isso é priceless. Não tem preço nenhum você conseguir ter a hora de uma pessoa que... Tem pessoas lá, por exemplo, um dos nossos colegas da turma, ele é dono do Fenerbahçe, daquele turco, né? Time de futebol turco. Então, pô, olha a experiência que ele tem. O outro foi um dos primeiros funcionários do Steve Jobs na Apple. Então ele estava lá, já era um senhorzinho. Então você tem todos os cenários. O outro era um dos maiores investidores da Romênia. O outro tem o segundo maior varejista do México. O outro tinha um complexo turístico da Polônia. Então, e aí dá para ficar o dia inteiro aqui. Fora os brasileiros também, incríveis todos eles. Então essa rede de contatos, esses aprendizados e essas conexões que são geradas em ambientes como esse, não é só Harvard que tem outros ambientes, mas se você procurar ambientes assim, você tem certeza que você vai ter alguns diferenciais na sua vida e vai poder também, de alguma maneira, contribuir para a sua rede. Vai para a vida, né? Você falou um pouco da Civ. É Civ que fala? Civ. Que é uma empresa que vocês desenvolveram de inteligência de preço, de e-commerce, e vocês venderam para a B2W. Eu já tive a oportunidade de vender uma empresa e ser comprado por uma grande empresa também e fiquei 6 meses no processo de transição. Como foi vender a empresa e ficar no processo de transição? Foi algo que a gente não esperava. A gente passou por esse desafio que todos os empreendedores passam, né? Que é você começar do zero a empresa, achar um problema, uma dor, uma necessidade de um cliente, e aí depois se aprofundar no entendimento desse cliente para poder gerar uma solução, um modelo de negócio, então receber investimentos, começar a contratar as primeiras pessoas. Então todo esse desafio da empresa, a gente fez isso tudo dentro da incubadora da PUC, que foi onde a gente se formou. O meu sócio fez o trabalho de conclusão de curso dele, foi a tecnologia que deu origem ao nosso produto na Civ. Então foi uma experiência realmente que a gente tem muita saudade. A gente de vez em quando encontra e conversa com pessoas que interagiram com a gente na época, seja cliente, seja time, e realmente foi uma época muito bacana. Hoje, olhando para trás, porque quando a gente está lá no olho do furacão do empreendedorismo, eu ia dormir, meu Deus, será como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar a folha de pagamento desse mês? Então, quantas vezes eu ia tomar banho e tava aquele banho quente para dar uma respirada a fundo. Mas a gente também era mais jovem, mais inexperiente. E surgiu essa oportunidade. A gente acabou criando esse segmento que não existia no e-commerce brasileiro, que é esse segmento de inteligência de preços, e vendemos então para o nosso principal cliente na época. E uma parte do deal era que a gente ia ficar mais algum tempo. E eu acabei ficando 2 anos. E foi, para mim, uma experiência muito interessante. Também, em alguns momentos, da mesma forma que hoje eu olho para trás e vejo que o momento de empreender com startup foi muito interessante. No olho do furacão, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muito obstáculo e desafio, muita incerteza. Da mesma forma, quando eu fui para a grande corporação. Nós tínhamos por volta de 300 pessoas na Civ, e quando a gente foi lá para a B2W, empresa de mais de 15 mil, 20 mil pessoas, quase 80 anos de vida. Então, todo uma escala muito maior. Então, eu, chapéu de startup, botei o chapéu de executivo de uma grande corporação. E muito jovem também. Então, isso também trouxe alguns desafios interessantes, desafios culturais, desafios de relacionamento. Mas que, de novo, para mim, olhando para trás, eu vejo, inclusive, que me mostra o que eu quero na minha vida. Eu entendo que a sala de aula e o empreendedorismo tem a ver comigo. Talvez trabalhar numa grande empresa foi uma experiência que me provou que talvez não seja para mim. E que dá repertório como professor, né? Você menciona uma coisa muito importante, que é uma coisa é o professor teórico, o professor da FGV que está há 45 anos dando aula daquele assunto, mas ele nunca mais trabalhou. Então ele desconectou da realidade do mercado. Outra coisa é ter vivido.
é viver, é estar empreendendo e com base na sua experiência você correlacionar, conectar com o que aquele aluno, que aquela empresa está vivendo. Isso faz toda a diferença. E eu acho que você tem trazido muito disso para esse universo, né? E não só isso, né? Assim, quando a gente pega a sua experiência como professor na PUC, você mesmo falou, você está dando aula para um aluno que não é um aluno como o aluno do G4, que ele desejou estar ali, ele pagou, ele sacrificou uma parte do dinheiro dele para poder estar ali. O aluno da faculdade, ele tá meio obrigado, a grande maioria dos alunos, né? Pô, tô aqui porque eu preciso estar, quero estar conversando sobre a balada do dia anterior, como você falou, né? G4 você faz isso nas suas imersões, na Link você faz isso, que também deu uma baita revolucionada. Queria que você contasse um pouquinho da criação, do começo da Link, porque você foi CEO do Além da Facu, que ninguém sabia o que era, e que explodiu, e eu acho que foi um marco em comunicação nas mídias sociais de empreendedorismo. Ninguém estava fazendo isso e vocês cresceram numa velocidade meteórica. E isso foi o MVP da Link. Eu tô dizendo isso da minha boca, mas eu queria escutar de você. Como é que foi isso? Boa, esse ponto, até conectando na minha trajetória, eu sempre pensei o seguinte: como que eu consigo encontrar o meu sweet spot, o meu diferencial desse caminho? Então, porque se eu pensar que quantos empreendedores existem hoje e que são muito melhores do que eu? Vários. Quantos professores, como você citou, que tem 30, 40, 50 anos de experiência, muito mais experiência do que eu? Vários. Agora, quando você junta os dois, quando você tem professores que conseguem ter o método de sala de aula, mas com o testemunho de ter empreendido, com o testemunho de ter estado lá na arena e traz a arena para a arquibancada para a gente poder construir. Então esse, para mim, eu vejo que é um diferencial que talvez seja algo único ou raro que existe no mercado. E aí foi pensando nisso que depois de eu ter saído da B2W, eu ainda passei um tempo na Stone, que foram nossos investidores. Até viver um IPO, que é uma baita experiência. Pois é, ainda teve também essa experiência de ir lá para a Nasdaq. E aí o que eu percebi depois é que, sem dúvida, estava começando a ter um chamado, aquilo que o Steve Blank chama de chamado empreendedor, eu chamo de coceira mesmo. Estava com uma coceira de que o mundo da educação, eu sou inconformado com a educação brasileira. Então a educação, nada contra também os professores, porque na realidade o grande problema é quando você bota um pesquisador para dar aula. E pesquisador gosta de pesquisar, gosta de estudar, não tem aquele mesmo tesão de estar em sala de aula fazendo com essa conexão com os alunos. Então a gente viu que, por eu ter tido a oportunidade da PUC, depois eu vim para São Paulo dar aula no INSPER, e o que eu percebi? Que tanto PUC Rio, INSPER, GV, excelentes universidades, mas o foco delas, nenhuma delas tem o foco em empreendedorismo. Todas elas tinham uma trilha, tem um conjunto de matérias, um domínio adicional, um curso sequencial de disciplinas que compõem a formação, por exemplo, de um mercado financeiro, a formação de um grande executivo, mas não tinha nenhuma universidade com essa prioridade de formar empreendedores. E foi então quando eu conheci o Álvaro. Ele estava com esse sonho também de criar essa faculdade, esse ambiente, graduação, chancelada pelo MEC, de administração de empresas, com o foco em formar donos de negócios e donas de negócios, empreendedores e empreendedoras. Na época, quem me conectou a eles foi o pessoal da Endeavor, que é a maior rede de apoio ao empreendedorismo no mundo, que eu faço parte também pela CIV. Nós viramos empreendedores Endeavor apoiado por eles. Como a gente vendeu a empresa, hoje eu atuo como mentor lá junto com a Endeavor, uma ótima instituição também, que é uma rede também explosiva e maravilhosa. E foi quando então eu conheci o Álvaro, e aí os sonhos, os propósitos se juntaram, e eu me associei a ele. E então, hoje nós já estamos no 6º semestre, indo para o sexto semestre, vai entrar a 6ª turma agora. E esse é o ponto, ou seja, foi criada a primeira faculdade brasileira, mas antes de criar a faculdade, nós fizemos esse MVP, exatamente, você tem toda a razão, o protótipo, como é que a gente poderia ter a linguagem desse público, e aí o Álvaro chamou de Além da Facu, também me convidou, fiz parte desse projeto, que nada mais é do que como é que a gente vai te ensinar aqui pelo Instagram, pelo online,
coisas além da faculdade. No início ele até começou com uma linha da GV, porque ele é ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, que em São Paulo chama GV, no Rio chama FGV, só que ninguém entendia muito bem o que era GV, era Geração de Valor do Flávio Augusto. O que é esse GV? Aí mudou para Facul, que é uma coisa mais genérica para qualquer faculdade. E a gente foi testando, foi experimentando, foi achando a linguagem, foi interagindo com os alunos. Então os primeiros alunos, praticamente todos, estavam ali conhecendo a geração de conteúdo pelo Além da Facul, e aquilo deu origem, então, à faculdade que hoje é a Link, que além de ter uma operação acadêmica de formação das pessoas com tudo aquilo, eu considero que eu sou uma auto-persona da Link, tudo aquilo que eu gostaria de ter tido quando eu estava na faculdade, a faculdade não me proporcionou para a minha jornada acadêmica, para a minha jornada empreendedora, a Link oferece. Então, desde aulas de people skills, autoconhecimento, inteligência emocional, até você ter uma aceleradora dentro da faculdade que vai pegar os principais projetos dos alunos, experiência internacional. Então, tem toda uma gama de atividades que facilitam esse início, esse processo para o empreendedor. E a vida inteira eu dei aula de empreendedorismo, eu dei aula de criação de novos negócios. Mas mais recentemente eu migrei para isso, que está conectado, mas já tem muito conteúdo. Já tem até uma faculdade agora que fala sobre isso. Então, eu entendi que o próximo Oceano Azul, assim como há 11 anos atrás era empreender e hoje virou já algo muito bom, o ecossistema empreendedor brasileiro amadureceu bastante, mas tem um ponto que ainda não está maduro o suficiente, que é as habilidades interpessoais e intrapessoais. Ou seja, menos de 1% dos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil são de aulas de como que você lida com o ser humano. E não só entrevista, feedback, autoconhecimento, gestão do tempo, saber ouvir, ter empatia, ter criatividade, ter gestão das suas emoções e assim sucessivamente. Então isso que eu tenho me dedicado. Mas hoje a oratória está dentro desse leque, liderança está dentro desse leque, mas eu vejo que essa é a nova fronteira da educação é essa. Que todo mundo fala sobre hard skill, que é o conhecimento técnico, é o conhecimento que você aplica na sua função, e as pessoas falam sobre soft skills, que não faz sentido essa palavra, e eu escutei que você não use mais isso. Use people skills, né? Porque de fato é o lado onde você se relaciona com seres humanos, você volta a ser humano. E eu toco muito nesse assunto, que o maior problema das empresas, depois de aprender a ganhar dinheiro, é se relacionar. É problema de comunicação. Então, oratória é importante, você precisa ser efetivo, liderança é importante, mas o relacionamento a gente precisa melhorar muito. Eu venho do esporte, e no esporte a gente tem uma relação humana muito intensa, porque você precisa, quando você tem um técnico como o Bernardinho, você precisa ter uma relação tão íntima com o seu técnico, que ele pode te dizer coisas que são para a sua evolução sem que você se ofenda. E o que normalmente acontece, eu me ofendo quando ele não me critica. Porque você entende tamanha importância de um técnico na sua vida. Não tem como ter progresso num atleta se você não tem confiança plena no seu técnico e se você não está disposto a escutar as coisas difíceis. E eu vejo que no mercado corporativo a gente ainda está longe de atingir essa maturidade. Qual que é o seu diagnóstico de maior deficiência do mundo de people skills? O que você transmite para as pessoas para subir de patamar e melhorar um pouco esse cenário? Perfeito. O maior problema hoje é que você não tem líderes, tem chefes. Chefinho. Tem um chefinho. E por que a gente não gosta do soft? Porque as soft skills, de soft, não tem nada. Não é mole, não é macio, não é suave. Ter que lidar com a pressão, com o nervosismo, com a ansiedade, com o estresse, com o burnout, com todos esses dilemas do mundo atual. O líder, antes de querer liderar um time, ele tem que aprender a liderar a si mesmo. E como você falou, que no esporte é importante que exista a conexão do treinador para ele falar coisas duras para que o atleta possa melhorar, entendendo a realidade de cada atleta. Não vai ser a mesma forma de falar com cada atleta, mas você vai ali se conectando, se ajustando, se adaptando. Bernardinho diz isso muito, ele fala: o dia que eu parar de te cobrar, preocupe-se, porque é o dia que eu parei de acreditar em você. Então, eu falo para os meus alunos também. Você está aí no celular, você está pensando, você fez um exercício ruim, você não se dedicou tanto, e eu vou pegar no seu pé, mas eu posso até exagerar na minha forma de falar e de querer te chamar atenção.
A forma eu posso errar, mas nunca duvide da minha intenção, que é fazer com que você esteja na sua melhor versão, que você atinja o máximo do seu potencial para que você alcance o que para você é o seu sucesso, a sua felicidade. Então eu sou um meio, eu acredito muito nessa filosofia da torneira. Então eu sou professor, eu sou a torneira. A água é o conhecimento ou a sabedoria. A água passa por mim. A torneira não é dona da água. Ela passa por mim e vai inundar outras pessoas, outras torneiras. E por aí vai. Você citou no início também a questão de que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente quer falar. E aí chega um determinado momento em que eu percebi que fica difícil você fazer a mesma aula, porque eu estou estudando, continua 2 horas de aula, eu estou estudando, eu quero falar mais coisa, quero falar mais coisa, quero falar mais coisa. Mas a conclusão é que conhecimento é somar, sabedoria é diminuir. Então hoje a busca é conhecimento, beleza, mas a busca principal é pela sabedoria, ou seja, quanto mais eu consigo ouvir, porque, como já dizia alguns monges budistas, né, quando você fala, você está só repetindo o que você já sabe. Mas quando você escuta, você pode aprender algo novo. Então, nesse ambiente, as pesquisas mostram 91% das pessoas são contratadas hoje no Brasil, 91%, pelas suas habilidades técnicas. Mas são demitidas pela falta de people skills, que na tradução a gente pode chamar de habilidades comportamentais, habilidades socioemocionais, habilidades pessoais, que é intra, eu comigo mesmo, inter, eu com os demais. Então as pessoas são contratadas porque têm um super currículo, têm projetos na área, têm experiência, mas não é por isso que não dão certo. Não dão certo porque não sabem trabalhar em equipe, não sabem lidar com a pressão, não sabem se comunicar, não têm atitude, não gerem bem o seu tempo, não são produtivas, procrastinam e por aí vai. Tudo aquilo que está dentro desse leque de habilidades pessoais que muitas vezes, infelizmente, as escolas, as famílias, as faculdades não estão sendo capazes de educar. Então cabe a quem? Às empresas, aos líderes, que também não foram educados. E aí? Quão importante é para você o autoconhecimento nesse espectro de conhecimento? Porque eu percebo que grande parte das pessoas que não detêm a habilidade de people skills são pessoas que têm um nível de conhecimento de autoconhecimento muito baixo. Queria que você falasse um pouco sobre esse universo de autoconhecimento que ainda é pouco entendido. Gente que nunca estudou autoconhecimento, que nunca praticou, que nunca fez uma terapia, que nunca olhou pra dentro e acha, não, mas autoconhecimento, pô, me olha no espelho todo dia, pô, óbvio que eu me conheço, eu sei quem eu sou. Vã ilusão. Vã ilusão. Você chegou no ponto-chave. Autoconhecimento é o pilar fundamental das people skills. É a habilidade número 0 para você conseguir desenvolver todas as demais. Então, autoconhecimento vira uma palavra até um pouco desgastada, mas vamos tentar simplificar. Você falou, a pessoa fala que já sabe quem ela é. Será que ela sabe verdadeiramente? Será que ela parou para refletir, olhar o que aconteceu na vida dela até hoje e verificar se ela está fugindo ou se ela está fazendo uma reflexão sobre o que te trouxe até aqui? Então, perguntas simples. O que você faz bem? O que você gosta de fazer? Que muitas vezes são coisas diferentes. Eu gosto de fazer, mas o que você não faz bem? O que você não gosta de fazer? Quem são as pessoas, instituições, empresas que você mais admira? E por quê? Pessoas do seu ciclo de relacionamento ou pessoas públicas? Por que você admira essas pessoas ou essas empresas? Que fatores da sua vida são marcantes e que te trouxeram até aqui? Porque quando a gente olha para trás, exercício para quem está assistindo a gente, pega aí os 3 principais momentos da sua vida que você considera que foram os mais marcantes e que fizeram ser quem você é hoje. Bons e ruins? Esse é o ponto. Marcantes. Marcantes. Provavelmente, já fiz esse exercício N vezes em sala de aula, 90% das vezes, parece exagero, mas 90% das vezes são momentos ruins. Você olha pra trás e fala, não, hoje eu sou quem eu sou por causa daquela viagem da Disney, que lá na viagem da Disney foi maravilhosa a viagem, eu conheci o Pateta e foi ótimo. Eu sou quem eu sou porque aquele churrasco do feriado, pô, ou você fala, eu sou quem eu sou porque eu
levei um pé na bunda do namorado, namorada, ou porque eu fui demitido, ou porque eu enfrentei um desafio que eu pensei em desistir e eu não desisti e corri atrás. A probabilidade... Perdi uma pessoa importante da família e eu tive que me virar. Ou seja, momentos ruins, entre aspas, quando você olha no olho do furacão. Mas que você só tem a experiência que você tem hoje porque você passou por isso. Logo, você ressignificou e passou a ser um momento bom. Ruim, na essência da situação, difícil, desafio, obstáculo, mas te gerou a casca grossa, te gerou a experiência. Então esse é uma reflexão de autoconhecimento. Você quer fugir desse momento ou você quer pegar esse momento, olhar de frente, encarar e dizer: foi doloroso, foi difícil, mas bola pra frente, não vou errar de novo, vou sair mais forte, vou ter resiliência, vou ser antifrágil, sair mais forte do que você entrou. Então esse é um bom exercício de autoconhecimento. Pontos fortes e pontos fracos. Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? E normalmente os nossos pontos fracos são extensões dos nossos pontos fortes. Já pensou sobre isso? Então a pessoa ela tem uma autoconfiança elevada. Super autoconfiante. Exagera na autoconfiança, vira o quê? Problema. Arrogância, soberba. Então, se a pessoa tem uma autoconfiança, ótimo, mas exagerou um pouquinho. Isso também é autoconhecimento. Vai receber feedback, vai olhar para si mesmo. Vai querer cometer os mesmos erros ou vai cometer erros novos? Então, só para dar uma pincelada, mas assim, tem um conjunto de ferramentas, exercícios, reflexões que são importantes que a gente faça. Se não puder ser diariamente, semanalmente, mensalmente, de tempos em tempos. Você não pode ficar 3 anos só querendo discutir Flamengo, Corinthians, Bolsonaro, Lula. Isso também você pode debater, não tem problema. Mas só isso, você não está gerando profundidade e aprendizagem para você viver melhor. E eu acho que isso tem uma relação muito grande com escutatória. Alguns cortes que eu faço acabam gerando muitos comentários e eu começo a medir a maturidade das empresas com base nesses comentários. E uma das coisas que eu falo muito é sobre o teatro corporativo. O teatro corporativo são as pessoas que vivem como ator. Então eu tô na sua frente, você é meu chefe, chefinho, não aceito escutar a verdade, então eu já faço um teatro aqui para acomodar, porque você não gosta de escutar as verdades. Então já, a partir desse momento, eu virei um ator. E aí vive-se uma mentira pra você, pra acomodar o chefe que não gosta de escutar. E tem pessoas que tomam coragem, que vão lá e falam: pô, eu vou lá e vou falar a verdade pro Vabo. E aí falam a verdade, e a partir desse momento você vira contra a pessoa. Ela trabalha pra você e você vai boicotar ela, você não vai promover ela, você não vai envolver ela no que precisa envolver. A partir daquele momento virou uma guerra, isso daqui. Então a gente vive uma bolha, né, Vabo? A gente vive uma bolha. O mundo de startup que a gente vive são empresas que estão um pouquinho mais acima, mas não tanto, porque não é que eu tô dizendo que o mundo de startup é o mundo perfeito, tá, galera? Pelo contrário, ainda é o que eu digo, o nível de maturidade é muito baixo. E a gente vê, mesmo no mundo de startup, pessoas que não têm maturidade para escutar. É tão simples quanto escutar. E quanto mais a gente sobe na hierarquia, é mais difícil a gente receber feedback, porque as pessoas têm medo. Então, é o oposto. Não é escutar, você tem que forçar para que as pessoas falem a verdade. Então, como é que você pode se desenvolver como um ser humano e como um líder se você não está preparado para escutar? Total. É uma triste realidade. Triste realidade. O que eu vejo é quantas pessoas, e a gente conhece isso, eu estou nas empresas, eu tenho os alunos nas imersões, eu troco muito nesse ambiente. O que eu vejo é que as pessoas realmente estão exercendo esse papel no teatro corporativo, que é uma energia que ela gasta, que ela deveria estar direcionada para entregar resultado. E aí desperdiça um tempão porque ela não pode ser quem ela é. Ela não pode ser autêntica, genuína. Porque naquele ambiente, para ela ser aceita, para ela ser recompensada, para ela poder ser promovida, ela vai ter que exercer esse papel. Vai ter que ser um ator ou uma atriz nesse ambiente, que é um ambiente que acaba muitas vezes virando um ambiente tóxico. E que, vamos falar real, muitas vezes, quais são as habilidades necessárias para ser promovidos aqui, para a pessoa ser promovida? Ah, a pessoa entregou um bom resultado, a pessoa fez um bom projeto, a pessoa tem habilidade técnica ou a people skill assim assado. Beleza, mas tem uma questão, uma habilidade que vem antes dessa, que muitas vezes é importante, sim, mas que pode mascarar muita coisa. Chama-se lealdade.
Lealdade. A pessoa nem tecnicamente é tão boa assim, mas ela é tão leal ao chefe que não importa. Essa pessoa que vai ser promovida. Em compensação, os outros que têm uma habilidade maior, um potencial maior, mas talvez esteja disposto a falar um pouco de verdade, a poder botar o dedo na ferida, trazer umas certas reflexões, mas aquilo incomoda. Aquilo está fora da agenda oculta que muitas vezes não aparece. Então, para mim, isso realmente é uma triste realidade. Faz parte também dos ambientes em que muitas vezes o poder, a autoridade, consequentemente o ego, está à frente. Então, quando você diz que existe esse ambiente todo e que a escutatória ela não acontece, é porque está faltando a principal virtude humana, que sem ela não tem como ter escutatória. Sem ela não tem que ter como empatia. E ela é a principal inimiga do ego, que é a humildade. Humildade. Eu só vou poder te ouvir se eu for humilde o suficiente para parar de falar e estar disposto a te ouvir. A humildade é uma virtude, uma habilidade tão sutil, que quando a gente fala dela, ela já foi embora. E eu não sou capaz de ensinar nada a alguém que acha que já sabe tudo. Porque se a pessoa acha que sabe tudo, o copo está cheio, não vai entrar nada. Então a pessoa já sabe tudo, ela não tem humildade suficiente para parar, ouvir, estar ali presente. E assim poder se relacionar com alguém. Então eu vejo realmente isso é uma pandemia. É uma... mais do que epidemia, uma pandemia. Assistiu Succession? Assisti. Até o fim? Até o fim. Amei. O fim é maravilhoso, né? O fim é maravilhoso, tem uma relação, não quero dar spoilers aqui, mas tem uma relação direta com o que você tá falando, né? Porque era o zero esperado aquilo ali. Mas perfeitamente cabível. Porque acontece demais. É uma aula de people skills, Succession. Ou a falta de people skills. Acho que a gente poderia fazer um episódio inteiro só analisando os personagens. Você vê quantas explosões, episódios emocionais, gatilhos emocionais existiram na série toda. Explodindo, não tava ouvindo, tá? Aperta o botão. Quantos de vieses, preconceitos. Tinha na série também, por exemplo, Roman, né? O personagem que mais... Era a característica dele de ser preconceituoso, ter enviesado. Então, pra mim, incrível e realmente um final surpreendente. Não completamente inesperado, mas... fez sentido ali. E também a própria... acho que isso não precisa nem ser spoiler, porque no primeiro episódio já aparece, que é a forma como o Logan não preparou os filhos para a sucessão. Vamos fazer um episódio analisando Succession e analisando Ted Lasso. Já assistiu Ted? Ted Lasso não assisti ainda, mas já me disseram que é uma aula de liderança e people skills. Aula. Fenômeno. Underdog. Não existe essa palavra em português, né? Mas ela significa que é a pessoa subestimada, mais improvável de ter sucesso. Era o caso dele. Não vou dar detalhes, mas, ou seja, como é que você chega num lugar sem autoridade para liderar um time de futebol? É o caso dele. E ele se revela um grandioso orador e um grandioso líder. Que eu acho que é o oposto do que a gente viveu em Succession. Então eu acho que faz muito sentido a gente fazer um episódio onde a gente analisa tudo de ruim e muitas coisas boas e positivas, porque é o oposto. Eu saí de lá e eu comecei a pesquisar na internet e eu comecei a ver a quantidade de pessoas que começam a analisar o perfil de liderança do Ted, de coisas positivas que ele faz, de coisas incríveis que ele faz. Então, se você topar, a gente faz um episódio só disso. Vou correr pra assistir o Ted Lasso. Bora! Eu ainda não terminei. Se você topar mesmo, eu termino de assistir. Topei. E a gente faz. Vai ser demais. Esse episódio vai ser muito legal. Vai sair muita coisa bacana. Avançando. Você é um cara que construiu uma empresa chamada Vabo 23. Dentro da Vabo 23, eu imagino que seja os seus produtos. Conta um pouco sobre ela, mas antes de contar sobre ela, me explica por que 23. Essa pergunta, primeiro dia de aula com meus alunos, quem me pergunta, sempre surge essa pergunta, por que 23? Eu falo, até o final do semestre, quem descobrir, meio ponto na prova. E aí gera essa competição, por que é 23, por que é 23? E aí tem várias respostas.
deixar aqui o spoiler para quem descobrir mandar, mas talvez, ó, verifica aí. Tem algum jogador NBA que tem a camisa 23? Michael Jordan. Tem algum filme de Hollywood que tem a ver com o número 23? O número 23 é o número 2, 3. Logo, é o número ímpar, primo, que demonstra um crescimento de 2 para o 3. Progresso. Ou pode ser que não seja nada disso. Tá? Sensacional. Mas a VAB23 é o meu Instagram, @VAB23, e é onde a gente faz as imersões. Então temos a imersão em parceria com o G4, então a imersão de oratória, um dia inteiro para a gente poder praticar, compartilhar as melhores práticas, dar um mapa completo para a pessoa poder melhorar sua comunicação. Temos a imersão de gestão de pessoas, que eu faço também em parceria com o G4, junto com o Bernardinho Basaglia. Bernardinho, nosso técnico do vôlei. Basaglia, CEO da maior empresa de headhunting do mundo. E eu, estagiário. Né? Estamos juntos lá, nós 3. E a gente, então, 3 dias intensos de muita prática voltada para a gestão de pessoas, liderança, people skills. E também vou nas empresas, então tem palestra, tem treinamento, tem workshops. Também sou conselheiro de 3 empresas, então prazer enorme. É um outro ambiente de sala de aula, ambiente do conselho, da mentoria. Eu adoro. Então é isso que nós temos feito também. Vem aí a próxima temporada do Vabocast, que é já temos a primeira temporada. O livro. Tem o livro também. Então tem todos esses projetos que a gente faz. E todos eles, no final do dia, é uma coisa só. Sala de aula para fazer com que as pessoas cheguem na sua melhor versão. Para que você explore todo o seu potencial. E se eu puder ser uma pessoa que contribua um pouco no dia de hoje, se alguém ouviu esse podcast e aprendeu uma coisa, a missão de hoje está cumprida. Amanhã a gente acorda cedo de novo e corre atrás. Ô Vabo, você vive alta performance, então eu vejo você fazer coisas diferentes, como por exemplo entrar naquela cápsula de crioterapia. Me conta um pouco da sua rotina, assim, o que você faz para se cuidar, para você manter essa energia alta, para você conseguir... Poucas pessoas viveram o que é dar um dia de aula. É muito desafiador, né? Para você hoje deve ser mais fácil, mas é muito desafiador. Você precisa estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Como é sua rotina para você se preparar, se cuidar e chegar lá com essa energia alta? No sábado da imersão de gestão de pessoas, minha aula começa às 9 e acaba às 20. São 11 horas seguidas. Claro que tem o intervalo do banheiro, tem o almoço, mas no almoço também a gente está ali interagindo com os alunos. Então é 11 horas em pé e a energia... Outro dia me chamaram de Wesley Safadão da educação. 11 horas em pé do trio elétrico do Carnaval da Bahia sem cair energia. No caso, na sala de aula. Sensacional, adorei essa. Mas eu amo realmente... O cabelo é igualzinho, né? O cabelo é igual. É o penteado especial. Mas eu comentei com vocês aqui um dos marcos da minha vida, que foi o meu divórcio em 2016. Essa versão aqui do Vabo, imagina 13 quilos a mais. Uau, 13? 13 quilos e trabalhando muito. Muito foco nisso, viagem pra cima e pra baixo. E eu era sempre o chato da turma. Então eu cheguei à conclusão de que a vida já estava me dando alguns wake-up calls, alguns alertas, mas eu não estava ouvindo. E aí talvez o divórcio tenha sido o principal alerta que eu falei, beleza, se eu não ouvir esse alerta, o que vai vir agora? É um infarto? É uma pressão alta? Depressão? O que vai vir? Então eu falei, olha, acho melhor eu ouvir. E comecei a me cuidar mais. Então eu passei dentro desse ambiente de disciplina que eu sempre busquei. Acho que não está 100% ainda, mas quando eu me comparo com a minha versão de 7 anos atrás, hoje, sem dúvida, estou muito melhor. E eu espero daqui a 7 anos estar melhor ainda. Mas não abro mão hoje de ter uma boa noite de sono. Não abro mão... Isso tudo que a própria neurociência já mostra pra gente, que é importante, mas então... Horas de sono, quantidade ali de 7 a 8 horas, que pro meu caso é o que eu preciso mesmo para recuperar energia. No mínimo, talvez um pouco mais, dependendo quando tem imersão, que eu dou muita aula e tudo mais, eu me programo para conseguir dormir um pouco mais. Alimentação saudável, então vou em nutrólogo, nutricionista, tomo um monte de suplementos, que eu sei que também você é fã disso, e já fiz teste genético, todo esse processo de entender mais sobre o lado da alimentação, que dizem que é 70%, 80%. Esporte também não abro mão, então hoje faço musculação, corrida, natação. E meditação foi algo que eu aprendi também. Eu aprendi a meditar com 29 anos. Aonde?
eu aprendi com o ele era meu terapeuta, meu psicólogo e professor de meditação. Então eu chamava ele de personal trainer de meditação. E ele adepto do mindfulness, mas ele também... A coisa interessante, tanto ele, que foi meu terapeuta, o Dr. Sandro, um grande abraço, como o Christian, que é o meu atual terapeuta, os dois têm a mesma linha. E eles não é aquela pessoa que tem uma linha única. Bebe em todas as fontes, bebe nos melhores cenários. Nesse cenário, vamos falar sobre isso, vamos falar daquilo. Então, eu me identifico mais com isso do que fechar uma linha específica. Então, tem o lado do mindfulness, tem o lado da psicologia, tem o lado da meditação, mas tem o lado também do sistema védico, que é a base do Bhagavad Gita, do hinduísmo. Então, tudo isso também, para mim, é algo que me agregou muito. Em especial, a prática da presença, que é a meditação é a principal delas. Muito misticismo associado a isso, mas quando a gente vê a própria neurociência também já mostrou todos os benefícios. Então, hoje eu pratico. E eu aprendi com 29 anos. Um desafio, também a gente acabou não comentando, mas tem esse desafio grande na minha vida, que há 4 meses virei pai. Então, ela é minha principal professora de People Skills, é a Letícia, minha filha de 4 meses, e meu maior desafio de liderança. Mas por que eu tenho certeza de que ela vai ser um ser humano melhor do que eu? Porque eu aprendi a meditar com 29 anos, eu pretendo ensinar ela com 3 ou 4. Ou seja, ela vai ter 26 anos na minha frente de prática de meditação. Então não tem como ela não ser melhor do que eu, só por esse exemplo, fora todos os demais itens que a gente procura, claro, instruir para que ela possa ser o que ela quiser, para ela seguir o caminho dela. Então, eu vejo que esses são os principais, a base, né? Então, alimentação com hidratação e suplementação, sono, meditação e atividade física no dia a dia. E isso faz com que eu não abra mão de... E aí, você citou a crioterapia, o gelo. Isso é mais recente, foi esse ano que eu comecei, porque como eu aumentei a intensidade da atividade física, eu estava sentindo que a recuperação muscular, em especial da perna, estava muito mais difícil. Você malha a perna e vai correr, no dia seguinte tá meio que mancando, não tá conseguindo andar. E aí eu procurei então a clínica, que é em esporte, e ela, junto lá com o Rodrigo, o Luiz Fernando, eles fazem todo um processo de massagem de soltura, bota para poder melhorar a compressão e circulação, e aí eu vou então na máquina de gelo, máquina de frio, né? Tem pessoal que faz gelo, mas é máquina de frio com jato de nitrogênio e vai a menos 160 graus, sendo que semana passada chegou a menos 190. Menos 190 graus, 3 minutos. Não queima a pele? Não queima, não queima. Não, o jato de nitrogênio, ele não pode pegar no rosto, você não pode inalar, mas você fica do pescoço para baixo. No rosto pode pegar, você não pode só respirar. E pega do pescoço para baixo, 3 minutinhos ali, realmente baixa por volta de 15 graus a temperatura do corpo. Uau. Então ele mede na perna, entra lá com 32, sai de lá com abaixo de 17, 16 graus. E qual que é a beleza disso? Porque começou com o objetivo de saúde física e recuperação muscular. E todo o protocolo médico está em cima disso. Mas eles começaram agora também a descobrir o protocolo da saúde mental. Porque como o corpo entra num estado de tensão, porque está no 3 minutos ali, e aí toda a energia vital vai para áreas vitais e sai das extremidades, é um certo tipo de risco. Então, 3 minutos, está controlado, tem um profissional ali, não tem nenhum tipo de risco real, mas o corpo identifica por causa do frio. Na hora que sai, produção imediata e instantânea e natural, orgânica, de ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina, e canabidiol interno, todos os hormônios ou neurotransmissores do bem-estar. Então, eu já percebi benefícios também para a saúde mental. Não, demais. Dizem que é na ordem de 250% o aumento da produção de dopamina no gelo. Então, é realmente impressionante. O pessoal brinca, fala, isso aí é besteira, não sei o que lá, mas já tem muito estudo falando sobre isso e, de fato, faz muita diferença. Você melhorou a sua recuperação? Tudo que você queria, você atingiu? Muito. Faço toda semana e venho percebendo. Teve um dia, inclusive, que foi o dia que eu mais percebi. Foi na hora que eu saí da máquina de frio, eu recebi uma mensagem de WhatsApp que me irritou. E eu percebi a raiva chegando. Só que eu tinha acabado de sair da máquina de frio. Eu estava no ápice da produção natural dos neurotransmissores do bem-estar. Simplesmente a raiva ela foi automaticamente bloqueada. Ela não chegou. Sabe quando você recebe a fechada no trânsito? Sobe, você fica vermelho, você vai lá, quer buzinar, quer xingar. Simplesmente eu entendia que eu estava com raiva, mas eu não estava... A raiva não estava subindo na minha cabeça.
E aí, nesse momento, eu falei, será que eu preciso responder? Será que eu não posso respirar um pouco? Será que eu não posso tentar entender a outra parte e dar uma tranquila? Então, gerou um pouquinho de empatia até eu percebi também nesse momento. Sem se afetar. Eu percebi essa habilidade depois que eu comecei a meditar. Você acha que isso é proveniente da meditação ou você acha que isso é uma composição dos fatores? Também. Na realidade, é uma soma de muitas coisas. Mas como eu tinha acabado de sair da máquina, a minha experiência é o seguinte. 1 hora de meditação equivale a 3 minutos na máquina de frio. Porque para você conseguir meditar 1 hora, primeiro você tem que ter agenda para isso. Segundo, você tem que estar realmente conseguindo se concentrar e fazer toda a volta. Porque vem o pensamento, volta para a respiração. Vem o pensamento, volta para o sentido. Volta para o corpo. Faz o scan corporal. Faz qualquer exercício que você esteja fazendo. Então, requer uma disciplina mental muito maior. Na máquina de frio, a máquina está fazendo o efeito e quando você sai, é muito mais rápido. É claro que não é um efeito que vai durar por 50 anos, mas durante aquela semana, de uma forma contínua, junto com a meditação, junto com a alimentação, junto com o suplemento, junto com o esporte, eu me considero que hoje eu estou muito mais tranquilo e sereno para lidar com os desafios, porque estresse sempre foi algo que sempre me afetou muito, muito mesmo. Então eu vejo que eu buscar essas estratégias me fazem viver melhor. Até quando eu vou refletir, muitas vezes a gente associa felicidade com alegria. Confunde felicidade com alegria. Talvez tenha a ver, mas talvez tenha mais a ver não com alegria, felicidade. Mas felicidade tem mais a ver com a calma da mente, com a serenidade, com a paz de espírito. Então, umas reflexões aí que eu Tá fazendo? Tô fazendo. Você acha... Qual que é a sua interpretação da felicidade? Muitas pessoas falam sobre felicidade, questionando se é possível ser feliz todos os dias, todos os momentos. Qual que é a sua interpretação do que é ser feliz, então? O que eu venho estudando muito sobre isso e trago para a sala de aula, ouvindo diferentes correntes, é que muitas pessoas colocam a felicidade numa foto. Que é assim, ó, eu vou ser feliz quando eu alcançar tal coisa. Tirou a foto. Alcancei, tirei a foto. Então, quando eu comprar o carro tal, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver meus netos em volta de mim, tô lá em volta no domingo, jantar, almoço de domingo, tira aquela foto, tá ali. Só que a gente sabe que toda essa felicidade ou essa alegria dessa foto é o pico dos neurotransmissores. Você ficou super feliz, deu um pico de dopamina, porque você bateu sua meta, passa um tempo, e aí você ganhou um bônus na empresa, você aumentou o salário, você ficou feliz por um tempo, mas daqui a 3, 4, 5 dias, ou 3, 4, 5 semanas, você não vai continuar acordando cedo todo dia por conta daquele... Porque já acabou o pico de dopamina ou de ocitocina, o que seja. Então, a conclusão é que, na minha visão, eu tento trazer cada... E a vida inteira eu pensei dessa forma. Até que eu comecei a migrar um pouco e entender que é o filme, que é a jornada, que é a presença, que é o passo a passo, que é o processo. Então, a felicidade tem mais a ver com o processo do que com o ponto de chegada. É a jornada do que o ponto de chegada. Tem uma história boa. Um monge budista, estava um monge lá correndo numa floresta, porque estava vindo um tigre atrás dele. Tava correndo, tentando fugir do tigre, o tigre estava quase pegando ele, até que tinha um penhasco na frente do monge. O monge falou, olhou para trás, tinha um tigre, olhou para frente, tinha um penhasco, e agora o que eu faço? Ele desceu o penhasco, se agarrou ali na raiz de uma árvore. E aí, naquele momento, tinha um tigre olhando para ele em cima, tinha um penhasco embaixo, ele agarrando ali na raiz da árvore. Quando olhou pro lado, tinha um pé de morango. Tigre em cima, penhasco embaixo, pé de morango do lado. Ele pegou o pé de morango, pegou um morango no pé, mordeu o morango e falou, nossa, como tá gostoso esse morango. Que sensacional. Olha só que loucura, né, cara? Que loucura. Isso aí é você realmente apreciar com uma fração de milésimo de segundo. Virou a chave no milésimo de segundo. Agora a pergunta é, qual é o seu tigre, o seu penhasco e o seu morango, né? Uau, é isso aí. É isso aí. Cara, realmente eu acho que a gente deixa nos afetar por tantas coisas que se a gente refletir do momento que vivemos hoje para o passado, são coisas que muitas vezes nos trouxeram muitas coisas positivas. E o nosso ponto de vista no momento do evento era muito limitado.
Não tínhamos capacidade de perceber isso. E eu faço uma relação importante com o que você disse com o nosso mundo. Porque o nosso mundo de startup, as pessoas projetam a felicidade no momento que elas vão ficar ricas. E muitas delas ficam ricas. E quando chega esse dia, o que acontece? Elas percebem que não era aquilo que vai trazer a felicidade, que vai preencher aquele vazio que eles sempre tiveram. E quando a adrenalina baixa e o dinheiro entra na conta, você fala, e agora? Vazio. E agora? Isso é uma loucura, né? Porque eu vejo que tem tanta gente que vive assim e deveria estar se preocupando em descobrir qual que é seu morango de verdade, né? A forma que eu encontrei de não cair nessa armadilha foi entender claramente a diferença entre causa e consequência. Então a gente faz um monte de coisa no nosso dia a dia. Qual é a consequência daquilo? Eu faço um monte de coisa, como consequência eu vou ganhar dinheiro. Como consequência eu vou sair na capa da revista, eu vou ganhar seguidor no Instagram, eu vou ficar famoso. Tudo isso é consequência, não é uma coisa negativa. Mas não é o porquê eu faço isso. O porquê, o motivo, o que me gera o tesão de fazer, a minha bandeira, a minha causa, é o que me faz acordar todo dia de manhã. Eu não acordo todo dia de manhã para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ganhar seguidor no Instagram, para sair na capa da revista. Isso é uma consequência do que eu faço. Se eu fizer bem feito, vai ter um resultado bom, uma consequência boa. Agora, a causa que me faz acordar todo dia de manhã, se eu entender isso bem, alguns chamam de propósito, alguns chamam de bandeira, alguns chamam de causa, mas essa causa, para mim, é a palavra melhor. É por isso que eu acredito, essa é a minha bandeira. As pessoas me confundem, misturam. Colocaram ganhar dinheiro como causa. E aí gera sofrimento. Aí gera vazio. Aí gera ilusão. Então a causa, independente do cenário, eu vou acordar todo dia para isso. Enquanto não estiver gerando consequências boas, eu vou ajustando, mas a causa está muito clara para mim. E no meu caso é estar em sala de aula. Então essa é a causa, é poder contribuir para essas versões melhores dos meus alunos. Esse é o seu filme. Esse é meu filme. Agora, nem sempre todos os dias do filme são legais, né? Nem sempre. Nem sempre. Essa é a única certeza também. Eu vou fazer coisas que eu tenho que fazer. Eu fazer o que tem que ser feito, não necessariamente só o que eu gosto. Se fosse pra fazer só o que eu gosto, sei lá, eu ia ficar jogando xadrez o dia inteiro. Jogar xadrez, eu amo jogar xadrez. Mas durante o processo, por exemplo, corrigir prova de aluno é uma coisa que o professor tem que fazer. Eu não gosto de corrigir prova de aluno. É a parte chata. É a parte chata. É a parte chata. Todo ofício tem parte chata. Tem parte chata. Entre corrigir prova do aluno e jogar xadrez, 1000 vezes jogar xadrez. Mas depois de um tempo, você vai lá, faz. Você até daqui a pouco começa a gostar um pouquinho também disso. Então entender a diferença entre causa e consequência e saber que na luta pela sua causa você vai encontrar dias de dificuldade, tarefas que não são agradáveis, mas a causa sempre vai ser maior, perto do tamanho do seu obstáculo. Então não tem obstáculo suficiente se a causa, se o sonho for superior. E nesse momento que você desenvolveu todas essas habilidades de meditação, de presença, etc. Essas coisas que te tiram energia ao longo do dia ou da semana, você consegue orquestrar a sua semana para ter coisas que te dão energia e coisas que te tiram energia, porque são inevitáveis de serem feitas, como corrigir uma prova, como lidar com um aluno difícil, ou coisas similares a essa. Você consegue manipular isso? Procuro, principalmente, eu tenho uma coisa que eu amo e ao mesmo tempo é um grande desafio para mim, que é o meu to-do list. Então, coloquei no to-do list, preciso fazer, preciso terminar. E muitas vezes dá para ir com calma, mas quando é uma atividade que não tenho tanto paixão assim por fazer, mas que tem que ser feita, eu quero resolver logo. Então eu vou lá, tiro da frente. Se for mais longa e eu sei que vai ser mais trabalhoso, então eu coloco pequenas gratificações conforme eu vou concluindo. Por exemplo, tem 50 provas para corrigir. A cada 10 eu paro e faço alguma atividade prazerosa. Vou, por exemplo, jogar uma partida de xadrez rápida, que é uma coisa que me dá prazer. Você joga o... Jogo, amo. O rápido? Jogo rápido e jogo o lento também. São quanto tempo? Quantos minutos o rápido? Tem partida de 1 minuto, de 3 minutos, de 5, de 10. Uau!
partida inteira nesse tempo para cada jogador. Né? Eu adoro também, inclusive com o meu terapeuta atual, o Christian, ele é meu professor de xadrez também. Igual o Sandro era professor de meditação e terapeuta, ele é terapeuta e professor de xadrez. E a gente vem fazendo essa discussão lá do Gita, dos Vedas junto. Ele, além disso, além de professor de xadrez, ele também é filósofo no mundo do hinduísmo. Também. Ele inclusive, ele é mestre internacional de xadrez e também foi entre os 50 melhores jogadores de gamão do mundo. É mesmo? Essa é outra pessoa boa pra você convidar para vir aqui, porque sem dúvida, excepcional. Mas quando tem tarefa difícil é isso, é tentar ter pequenos, como o próprio tem aquela técnica Pomodoro, então tão adaptada em que pequenas pausas e pequenas gratificações para celebrar que eu fechei 10, agora vamos para as próximas 10 e vamos embora, e com isso a gente consegue lidar com as capivaras no meio do caminho. Sensacional. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Você fala muito sobre oratória, como começar, como se apresentar, como fechar. Como que é a melhor maneira da gente fechar um programa de podcast? Melhor maneira para fechar um programa de podcast, você pode fazer um resumo dos principais tópicos. Você pode falar uma frase inspiradora. Essa eu gosto. Você pode fazer uma mensagem otimista, olhando para frente. Você pode fazer uma chamada para ação. Então, se você gostou, faz tal coisa. Então, como dizia Albert Einstein, abre aspas, fala tal coisa. E como a gente viu aqui hoje, falamos disso, e pode juntar tudo junto e sempre terminando com muito obrigado. E nunca com é isso. Então jamais. Vamos lá. Estamos finalizando o episódio do Excepcionais com Vabo 23, infelizmente. Mas a gente vai fazer um episódio especial que será uma análise sobre a série Succession juntamente com Ted Lasso. E essa ficou a lição de casa do Vabo. E pra gente finalizar, o Vabo vai deixar a frase favorita dele aqui pra gente. A frase favorita, inclusive, conectando com o nome desse podcast. E como professor, não poderia deixar de fazer uma provocação com o nome do podcast. O nome do podcast é Excepcionais, certo? Certo. Então a minha frase final é: eu não acredito que existam pessoas excepcionais. Eu não acredito que existam pessoas extraordinárias. Eu acredito que todos nós somos pessoas comuns, capazes de fazer coisas excepcionais, coisas extraordinárias. Então, se a gente parar para pensar, os nossos principais ídolos, pessoas que a gente admira, Steve Jobs, Gandhi, Michelle Obama, Malala, para dar exemplos dos meus, são pessoas que, Mandela, são pessoas que fizeram coisas excepcionais, mas tinham 24 horas no dia, tinham que dormir, tinham que acordar, tinham que ir ao banheiro, tinham que se alimentar. Então, se eles foram capazes de fazer, você também é capaz de fazer coisas excepcionais. Então, eu queria dizer que, para mim, foi uma experiência excepcional estar aqui hoje com o Marcelo Toledo. Muito obrigado. Sensacional, Vabo, muito bom. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Adorei nosso papo. Conheci você pessoalmente recentemente. Foi incrível ter te conhecido. Aprendi demais com você. O seu curso foi fantástico. Eu anotei o conhecimento do seu curso e a forma como você deu o seu curso. Eu vou te mostrar depois as minhas anotações. De tamanho conhecimento, ou seja, eu aprendi 2 vezes com você, Vabo. Então agradeço demais. Continue com esse trabalho incrível que você está fazendo. Você é um cara que, além de transmitir o conhecimento, você tem uma energia maravilhosa. Obrigado por ter vindo aqui. Adorei. E fica à vontade se você quiser deixar um recado final para a turma. Recado final, quem quiser continuar essa conversa, quem quiser tirar dúvidas, receber materiais, próximos passos, me acompanha no Instagram, @vabo23. E também queria recomendar um blog que eu gosto muito, categorizado por temas, livros, séries, filmes, podcasts, TEDs, blogdovabo.com, meu blog. Sensacional, vou colocar os links aqui embaixo para você. Valeu, Vabo! Valeu, obrigado. Você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, essa é a sua missão. Um beijo pra você e até a próxima semana.